tarde, pessoal. Agradecer demais a presença de vocês que se dispuseram a participar dessa experiência de curso de extensão online, né? De uma programação que a gente tinha feito para ser executada na Casa do Congresso do Povo. Então, a gente tem que agradecer muito a parceria com o MST. A Aline está aqui presente, a Ellen. O pessoal super se dispôs, abriu a casa para a gente poder fazer o curso lá, que era para ser, né, ter ocorrido já há uma semana. Mas, enfim, nós fomos pegos aí junto com todo mundo, né, na pandemia, e isso nos impossibilitou, inclusive no primeiro momento, talvez, eu acho que a gente até imaginou que não ia conseguir, de fato, realizar o curso. Mas, que bom que a gente conseguiu, né, tem essa disposição, mesmo assim com dificuldades técnicas em fazer com que tudo funcione. Eu vou ligar aqui minha câmera um pouquinho só para vocês me verem, para me conhecerem, quem ainda não me conhece, né? Eu sou Irineia, professora do curso de História da UFAL, trabalho na área de teoria e métodos e estou já há um tempão aí todo da minha formação trabalhando com História das Religiões, né? Como essa conexão ela oscila muito, eu vou preferir tirar a câmera para poder melhorar o áudio, vocês poderem me ver bem, mas aí depois a gente abre de novo para discussão, tá certo? Só para vocês saberem com quem estão falando, né? Não ficar só aquele iconezinho ali. Enfim, então a gente está com essa proposta. A proposta, e como vocês viram, é a discussão do tema da juventude, das religiosidades, né? Essa temática, ela perpassa aí a questão da educação popular, que é o tema aí para nós que vai conectar, talvez, a discussão toda, né? Quer dizer, como que os temas de discussão de juventude, de religiosidade, como que essa experiência histórica religiosa de diferentes religiões no Brasil, em Alagoas, no mundo, isso faz com que a gente trabalhe, né, dentro dos movimentos sociais, trabalhe nas universidades, nas escolas, como professores, e então o que nós poderemos refletir sobre essa temática, né? Quais são suas problemáticas históricas e quais são as suas problemáticas, talvez também pedagógicas, no sentido de uma... Bem, se nós somos professores e temos que trabalhar com religião em sala de aula, como nós podemos fazer isso? E se nós estamos no movimento social e lidamos com diferentes pessoas que têm diferentes experiências religiosas, como que a gente pode pensar, então, uma articulação macroecumênica, plural, né? Então, essa é a questão que mais nos inspira, né? No sentido de pensar problemas e possibilidades reais de uma experiência religiosa plural, democrática no Brasil. Então, isso é problemático, a gente sabe, e aí é importante a gente ter mais noções sobre isso. Então, a aula vai ser dividida em 2 momentos, como eu falei. Primeiro eu vou começar a dar uma apresentação geral a respeito do que a gente está chamando de história das religiões, né? No cronograma vocês viram que lá está história das religiões, conceitos, um pouco da trajetória da disciplina. Então, eu vou apresentar primeiro, depois o Wellington, e aí a gente abre para discussão. Eu vou tentar, gente, fazer com que a coisa funcione aqui na apresentação, mas se der algum problema, aí vocês, por favor, me avisem, tá? Porque, como eu falei, a gente está aqui todo mundo meio que aprendendo a lidar com essas tecnologias novas. Então, eu vou aqui compartilhar. Por favor, me digam se vocês estão vendo. Alguém aí me deu um toque. Está conseguindo visualizar? Por favor, se alguém puder abrir o áudio e me falar. Certinho. Beleza. Então, tá certo. Se alguma coisa errada, vocês gritem aqui no meu ouvido que eu vou ouvir, tá bom? Que agora eu não tô vendo vocês, eu tô vendo aqui a tela. Bem, então, pessoal, vamos lá, né?
Eu montei um material e às vezes eu exagero um pouco, às vezes eu peco sempre pelo excesso, né? Mas eu vou tentar ser o mais concisa, o mais clara possível, e aí qualquer problema vocês me avisem. Eu dividi aqui, vocês estão vendo no dia 8 e na próxima aula, porque semana que vem a discussão é a respeito da laicidade e da diversidade religiosa, né, em Alagoas, se eu não me engano. Então, essa primeira parte, eu quero trabalhar de fato aqui alguns conceitos e um pouco de uma síntese da trajetória da disciplina. Eu percebi que alguns de vocês, né, como a gente estava conversando antes, tem formações diferenciadas, tem o pessoal da história, mas tem o pessoal também da sociologia, da antropologia, da biologia, né? Então, pode ser que tenha pessoas de outras áreas também. E aí, é lógico que quem já está mais ou menos nessa discussão sobre religiões, ou trabalha de alguma forma com a temática, ou tem uma experiência, uma vivência de comunidade, né, religiosa, vai trazer para a discussão aí toda a sua experiência, os seus aportes teóricos. Então aqui eu vou deixar bastante claro de onde a gente está partindo, né? Então aqui eu estou partindo de um lugar, de uma experiência que é a partir, né, da área de história. Então, as preocupações dos historiadores, às vezes, eles vão se distanciando da preocupação de um ou outro, né? Mas eu espero que a gente se encontre aí nessas diferentes perspectivas, inclusive a própria questão da religião, das religiões em si, né? Para você lidar com esse objeto, é necessário que a gente tenha, de fato, diferentes aportes teórico-metodológicos, né? Então, veja só, essa imagenzinha é uma imagem que a gente usa lá no nosso grupo, no Laboratório Interdisciplinar de Estudo das Religiões, o LIER, que está promovendo esse curso junto com a Casa do Povo, né, e o programa de pós-graduação também. E eu gosto porque ele traz essa ideia do macroecumenismo, né, de uma pluralidade religiosa, de respeito, né, entre as diferentes perspectivas, e faz com que a gente tenha aquela curiosidade de tentar entender, conhecer o chamado outro, né? Conhecer a religião do outro. Mesmo se eu não tenho religião nenhuma, de repente eu posso ter aquela curiosidade de saber, de entender o que é, né, o budismo, o que é o candomblé, o que é a religião indígena, o que é o cristianismo nas suas diferentes denominações, o que é o islamismo. Então, essa imagem já nos remete a esse universo da diversidade e da pluralidade, que é o chamariz da nossa curiosidade, da nossa vontade de saber, né? Então, vejam só, para nos inspirar aqui na reflexão, eu trouxe 3 pequenos poemas. O primeiro diz o seguinte: procura pelos deuses onde quer que sopre o vento. Isso é um poema da tradição asteca. O outro: do nada o gerar, do nada o aumento, do nada a abundância, o poder de aumentar o sopro vivo, que é da tradição do povo Maori da Nova Zelândia. E esse outro poeminha: quando eu não era ninguém, era vento, terra e água, elementos em amálgama no coração de Olorum, que faz parte de um poema musicado, né, chamado Pedrinha Miudinha, que a Maria Bethânia gravou. Não sei se vocês conhecem. Então, esses 3 pequenos trechos, esses 3 poeminhas, se a gente observar bem, pensar um pouco sobre o que eles querem dizer, a gente vai encontrar similaridades, ou vai ressoar na gente elementos que são comuns a cada um deles. Veja que cada um desses povos, o asteca, o maori, né, aqui representando a população afrodescendente no Brasil, cada um em um lugar, cada um em um tempo diferente, mas aparentemente eles estão falando de coisas que são parecidas, né? Essa procura pelos deuses, a questionamento ou a tentativa de elaborar uma resposta para o surgimento da vida, né? A
pensar, ou talvez uma reflexão filosófica a respeito do início, né, da ontologia, do princípio, e uma identificação com um ser, que é entendido como um ser supremo, que seja a natureza ou que seja uma representação dessa natureza, né? Quando eu não era ninguém, era vento, terra e água, elementos em amálgama no coração de Olorum. Então você tem, num poeminha desse, a identificação de sujeitos, a identificação do humano com a natureza, a identificação do humano com a natureza e com a divindade. Então veja que eu estou partindo aqui de uma elaboração que tem um quê de filosófica, mas que para a história esse tem um tempo e um lugar e um espaço de criação, né? Tem elementos aqui que são de subjetividade, de emoção, de conexão de experiência pessoal ou de experiência grupal, mas que tem também a sua historicidade. Então, isso aqui é só para a gente ter o interesse de tentar compreender o que está por trás dessas experiências e como que elas se constroem, se constituem no tempo e no espaço, e o que elas dizem, o que elas querem dizer para nós ainda, né? Como sociedade, como grupos humanos, que temos todas as nossas diferenças, nós não estamos sempre, né, no mesmo lugar, estamos em lugares diferentes, em condições diferentes, e temos experiências diferenciadas. Então, assim, as perspectivas que a gente está trazendo e que são colocadas para reflexão, elas não são perspectivas, obviamente, totais, no sentido de serem finais. Elas buscam uma totalidade no sentido de conhecimento mais amplo, mas elas não são, de forma alguma, limites, né? Como eu falei, a gente está partindo aqui de um lugar, de uma perspectiva que ela é chamada de científica, porque a intenção do nosso curso é trabalhar dentro do espectro, né, ou do âmbito da academia das ciências humanas, das ciências sociais. A gente não está, obviamente, fazendo nenhum tipo de proselitismo religioso, a gente não está procurando estabelecer uma teologia, a gente não está buscando uma verdade naquele sentido, né, que nós sabemos a verdade única do universo, do cosmos, da realidade e tudo mais que existe, né, dentro das diferentes religiões. O que a gente quer é buscar uma compreensão, uma interpretação ou, quem sabe, uma explicação de como que o fenômeno religioso, os fenômenos religiosos, as diferentes experiências religiosas, elas se dão no tempo, no espaço, elas se dão na história. Então, é claro que se a gente está dizendo que o que nós vamos tentar refletir é uma perspectiva científica, significa que também tem esses seus limites, né? A gente não espera dar resposta se existe ou não existe Deus ou deuses, se existe ou não existe tal experiência religiosa ou mística, né? Isso não é o papel que a ciência se coloca, isso não é o papel da história, né? O nosso papel é compreender o fenômeno concreto dentro das suas determinações concretas, no sentido da sua existência social, no sentido da sua experiência social. E isso é importante, né? Então, isso tem um aspecto que é histórico, como eu já disse, porque diz respeito às mudanças e às continuidades das diferentes religiões no tempo e no espaço, e ela é crítica no sentido que ela vai fazer uma análise que busca compreender as relações que a experiência religiosa, os diferentes grupos, instituições religiosas, eles têm na sociedade. E essas relações, elas são bem diferenciadas. São relações econômicas, são relações políticas, são relações sociais, culturais,
todas elas têm certas influências, determinações, perpassam interesses. Então, isso a gente, na história, busca identificar, caracterizar, problematizar, questionar, né? Então, o questionamento, a crítica, ela não é da experiência, do sentimento religioso, da crença, da existência ou não existência dos deuses, mas ela é dos condicionantes, dos elementos de relação que essa experiência religiosa ela tem, né? Então, a gente pensa e espera e busca uma compreensão realmente de como que do tempo e no espaço essas diferentes experiências religiosas elas foram se dando, se desenvolvendo, né? Aparecendo e desaparecendo também na história. Então a gente sabe que a história, nós temos hoje, se você for contar milhares ou muitas religiões, né? Centenas de religiões diferentes. E essas experiências elas são muito múltiplas, né? Então a gente espera compreender, tentar explicar isso dentro, né, das suas mudanças, das suas continuidades. Um aspecto que dentro da história das religiões, por vezes, é colocado como um método, quer dizer, como que a gente então vai conseguir conhecer, compreender, estudar essas diferentes religiões? É possível fazer isso? É possível você conseguir compreender todas essas experiências, né? Então, assim, é lógico que há um limite das possibilidades, mas a gente deve pensar que um dos métodos interessantes é fazer isso de forma comparada. Então, a gente pode comparar, por vezes, algumas tradições, buscar elementos de similaridades e buscar suas diferenças. Eu acho que eu vou precisar aceitar alguém lá na sala, né, gente? Como é que eu faço isso agora, saindo daqui? Um momentinho. Opa! Tem mais alguém para entrar, será? Não? Voltamos lá, então, tá? Tá compreensivo, pessoal? Estão me ouvindo? Me digam, por favor, se está tendo algum problema, tá? No áudio ou da compreensão, por favor. Mas está indo bem, tudo bem. Vamos lá. Bem, então aqui, né? Opa! Esses indas e vindas é a coisa. Eu preciso aprender a usar depois, podendo ver vocês ao mesmo tempo que eu mostro aqui. Bem, então essa perspectiva comparada, ela é um dos métodos, mas ela é um método interessante quando a gente está preocupado em exatamente compreender melhor nas diferenças, nas similitudes, como que essas religiões elas foram se desenvolvendo num determinado contexto social, porque, é claro, né, nós sabemos que elas não são tratadas, ou foram tratadas ao longo do tempo de modo igualitário, numa sociedade ou no Estado. Então, essa comparação, ela pode tanto se dar em relação ao entorno social, às relações externas que as religiões elas têm, né, no seu ambiente social, como também interna no sentido dos seus elementos constitutivos. É importante tomar um pouco de cuidado com essa análise comparada, para você, às vezes, não achar que existe um modelo ideal, né, provocando aqui um modelo típico ideal, em que você pudesse depois pegar esse molde e colocar as diferentes religiões e ver aquelas que se encaixam ou não se encaixam no modelo ideal do que seria uma religião, né? A gente vai falar mais disso daqui a pouco. E a outra perspectiva que é importante destacar é a perspectiva laica, né? O que isso quer dizer? Né? Como eu falei no começo, a gente parte de uma perspectiva que ela é científica, ela não é religiosa no sentido teológico, estrito, né? A gente não vai discutir a religião a partir de pressupostos que ela dá de si somente, né? Mas na sua experiência histórica.
Isso quer dizer que a gente também pensa essa religião numa sociedade em que o Estado ele não deve mais coibir as religiões, onde você espera que haja uma liberdade religiosa, né? É uma perspectiva que faz com que o respeito das diferenças das diferentes religiões prevaleça na sociedade. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa perspectiva laica, né? Bem, então, assim, eu tenho alguns conceitos que a gente pode começar a discutir, porque, como eu falei, cada um aqui pode ter tido uma experiência religiosa, ou tem uma experiência religiosa, aprendeu desde cedo, desde criança, na sua formação, o que é, né, essa experiência religiosa. E aí os conceitos, as palavras, elas têm muito peso da forma como elas são apresentadas, né? Então aí eu queria trabalhar com vocês alguns desses conceitos. Antes disso, deixa eu voltar lá na nossa sala para eu ver como que a gente está compreendendo aqui. Tem mais gente entrando. Que deu uma travada, mas está indo, né, pessoal? Eu preciso depois, quem sabe um de vocês me ensina a usar, porque quando eu faço a apresentação do slide, eu perco a visualização aqui dessa tela. Eu precisaria estar com as duas vendo ao mesmo tempo. Mas, enfim, vamos ver se a coisa caminha, tá? E aí, qualquer coisa, vamos ajustando ao longo do percurso, tá bom? Então, os conceitos que eu quero apresentar para vocês, aqui no slide vocês estão vendo, né? Religiões, religiosidades, laicidade, diversidade, pluralidade, alteridade, ética e respeito. Então, esses conceitozinhos, eles são mais ou menos orientadores das discussões que a gente vai estar fazendo aqui e para a gente entender mais ou menos do que estamos falando quando usamos essas palavras, tá? Isso. Cheia. A gente vai fazer os debates daqui a pouquinho, tá bom? Então, deixa eu passar aqui para vocês, então, agora no PDF, ver se todo mundo consegue ver, né? PDF. Então, esse materialzinho aqui eu fiz numa discussão, numa oficina sobre ensino religioso. Vocês sabem que a disciplina ela funciona no Estado com esse nome, né? Ensino religioso. Esse é um nome meio complicado, porque remete aí todo ao catecismo, né? As aulas como elas eram dadas, de maneira obrigatória, né? Do cristianismo católico principalmente. Mas, então, o que a gente está entendendo quando a gente fala religiões ou religiosidades? A palavra religião, ela é uma palavra antiga, né? Mas ela tem aí toda uma tradição europeia, ligada à experiência indo-europeia, que a gente herdou, né, pelo judaísmo e cristianismo. Então, religião vem da palavra religio, que na verdade é religare, né, que é esse religare, tem o sentido de unir, atar, ligar, voltar a unir o humano com o divino, ou relegere, que é reler ou revisitar, no sentido de reler ou revisitar textos sagrados. Então, muito tempo a gente ouve nessas aulas de ensino religioso, de religião, que a religião é uma forma de ligar o ser humano com Deus, né? Como se fosse uma ponte, uma mediação entre o humano e o divino. Então, esse entendimento de fundo, ele está muito ainda presente na maneira como a gente encara a religião. E se, por um lado, você tem essa definição de religião, quem define o que é religião e o que não é religião, no geral, é a religião dominante, ou é a religião hegemônica. É aquela que na sociedade vai ter um predomínio, né? Então, muitas vezes a palavra religião, ela vai estar aí trazendo toda uma história, toda uma tradição dentro do conceito que tem a ver com domínio religioso. Tanto que para algumas pessoas, se a gente for perguntar o que é religião, ela vai dar um exemplo de uma religião das chamadas religiões do livro, né? Religiões que têm um texto sagrado, né? Como o cristianismo, ou o judaísmo, o islamismo. Então, religião, ela traria essa ideia
de uma instituição que tem uma série de elementos estruturantes e que esses elementos eles são reconhecidos como legítimos em diferentes sociedades. Então, se eu tenho uma religião que ela domina, no geral, na história, a gente percebe que essa religião hegemônica ela vai classificar outras experiências, né, religiosas, que não seja ela, como seita ou heresia, ou vai demonizar diretamente, né, outras experiências religiosas. A gente vai chegar aí mais nessa problemática. Bem, se a gente pegar um dicionário de sociologia, a gente vai encontrar uma definição bastante objetiva, que a gente pode questionar, problematizar, que diria o seguinte, né? A religião é um conjunto de crenças relacionadas com aquilo que a humanidade considera como sobrenatural, divino, sagrado e transcendental, bem como conjunto de rituais e códigos morais que derivam dessas crenças. Então a gente vê aqui que essa definição procura classificar elementos que deveriam existir para a gente considerar algo como religião, um fenômeno como religião, né? O que a humanidade considera sobrenatural, ou divino, ou sagrado, transcendental, e o conjunto de rituais e códigos morais a partir dessas crenças, né? Então vejo que aqui tem uma certa estrutura. O termo religiosidades, que vem do latim religiositas, seria uma disposição ou tendência religiosa do indivíduo, ligada à identidade individual ou coletiva. Então aqui a gente não estaria falando especialmente de uma instituição, com uma estrutura, mas de uma disposição, quer dizer, de um sentimento, de uma identificação, né, religiosa. Então essa religiosidade, ela parece muito mais fluida, ela parece algo muito mais plástico, algo que vai estar ligado mais a uma certa subjetividade, né, uma certa individualidade ou a identidade coletiva. A laicidade, se a gente pega no dicionário, a gente vai pensar, vai entender ela como uma qualidade de algo ou de alguém que é laico, né? A laicidade corresponde a uma doutrina ou sistema político que defende a exclusão da influência da religião no Estado, na cultura e na educação. A laicidade é uma característica da grande maioria dos países. Isso quer dizer pouco, parece, mas está dizendo muito, né? Então aqui a gente sabe pela experiência europeia, já que nós fomos colonizados por europeus e somos colonizados dentro da tradição judaico-cristã, que a relação entre religião e Estado, entre religião e política, ela é uma relação muito íntima, né? Para dizer o mínimo. Então, muitas vezes o poder político, ele se justifica num poder religioso. Se a gente for atrás não falar das origens, mas de elementos primeiros, onde que a gente identifica essa relação muito forte entre os poderes, a gente vai entrar numa discussão filosófica histórica a respeito do que é o poder em si, né? A questão é que a religião, principalmente o cristianismo, na sua vertente católica e protestante, ela foi parte estruturante e fundante dos Estados-nações, né, na Europa e muito fortemente aqui no Brasil. Então, a religião cristã, o catolicismo ou protestantismo, eles estavam juntos na fundação, na constituição, na legislação, nas estruturas de organização dos estados. Por muito tempo, a gente só sempre dizia que o Brasil é um grande país católico, né? Então, essa identidade, ela vai além dos elementos da crença ou da doutrina. Ela tem a ver realmente com a forma como o Estado se organiza e com um entendimento da legislação, um entendimento de mundo, de como a sociedade se organiza e como ela deveria agir, como as pessoas deveriam agir. Isso, gente, está na base, por exemplo, da concepção de família, que até hoje a gente carrega e que é extremamente problemática, né? A gente deve considerar. Então, quando você tem uma perspectiva laica, quando se separa o Estado
da religião, quando o catolicismo deixa de ser religião oficial no Estado brasileiro, isso na República em 1890, você está divorciando não só duas instituições, você está separando não só duas instituições, você está mudando toda a forma de gerir e organizar a vida pública, onde a religião, em tese, ela sairia do âmbito, né, da vida pública e iria para o âmbito privado. Quer dizer, cada família, cada um tem sua religião, cumpre aí as suas crenças, os seus rituais, mas essa religião ela não pode ser imposta a outra família, ao grupo. O Estado ele não vai defender uma religião em detrimento da outra. Ele não vai financiar uma religião em detrimento da outra, né? Quer dizer, veja só, vai excluir a influência da religião do Estado, da cultura, da educação. Aqui é um termo bastante problemático, né? Não é mais, então, os valores religiosos que vão definir como que uma criança deve ser educada numa escola do Estado, numa escola pública. Então, gente, isso aqui a gente vai discutir mais ainda na outra aula, mas aqui já para deixar bastante claro do que nós estamos falando, tá? Espero que tenha ficado claro. Outros elementos aqui que são bastante importantes para nós, a questão da alteridade, da ética e do respeito, né? Então, do que a gente está falando? O respeito às diferenças, o respeito ao chamado outro, ele é fundamental para a gente poder ter um início de uma conversa sobre religião num ponto de vista da ciência histórica, mas num ponto de vista realmente do respeito, né? Então, o Alteritas aqui também do latim, a concepção que parte do pressuposto básico de que todo ser humano social interage e é interdependente do outro. Então, a gente depende uns dos outros, existe uma alteridade, né? Você faz, você pensa no que vai atingir o outro faz e pensa no que vai atingir em você, né? Assim como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam, a existência do eu individual só é permitida mediante um contato com o outro. Então, aqui fica mais profundo. A minha existência, aquilo que eu defino como um eu, um indivíduo, eu só sou definida a partir da minha experiência concreta social. Não existe esse humano universal, como também um modelo ideal. A gente só se define a partir da nossa experiência social, do nosso contato com o outro. A gente depende desse contato para nos definir. Então, se nós podemos desenvolver uma sociedade em que a alteridade, a ética e o respeito é levado em consideração, com certeza nós teríamos uma sociedade muito mais rica, muito mais plural, né? A diversidade, a pluralidade, elas são essenciais para a manutenção da vida nossa como espécie e como sociedade, como cultura, né? Então, aqui na sociologia, essa diversidade cultural respeita a existência da grande variedade de culturas antrópicas. Há vários tipos de manifestações culturais, né? Essa variedade a gente percebe na linguagem, na dança, no vestuário, nas religiões, nas tradições. Oi? Perdeu? Ah, meu amor, eu não estava nem ouvindo vocês. Desculpa, achei que... Porque aqui tá como... Olha que absurdo. Vocês esse tempo todo e eu falando. Perdoa. Agora estão vendo, né? É aqui na... Desculpa, é que é aqui, ó. É onde eu clico. Agora tá vendo, não tá? Deixa eu ver se vai aparecer. Tô vendo aqui, deixa eu ver. Dividir as telas, apertar a tecla Windows mais tecla da seta para a esquerda, depois clicar outra seta do lado direito. Ai, gente, muito complexo. Peraí. Calma que vai dar certo. Eu tô aqui na minha tela, vocês não estão vendo, é isso? Peraí. Calma. Eu consigo ver e vocês não. Sim. Aham.
Que vexame, gente. Oi. Eu tô gravando, né? Tudo bem que essa parte toda aqui da gente falando vai ficar gravado também, mas aí vocês conseguiriam ver na gravação. Mas assim, enfim, é péssimo isso, era para aparecer. Porque quando eu vejo aqui as janelinhas de todos vocês, eu clicando em cima, tá, Irineia Santos, a sua apresentação, eu vejo. Bem, se vocês acham que dá para continuar, então eu continuo. Mas enfim, estou envergonhada que não está funcionando. Eu prometo aprender para a gente não passar mais esse vexame. Tudo bem? Ai, que coisa. Tá. Beleza, então vamos lá. Bem, o PDF lá já acabou, na verdade. Eu queria mostrar sobre a diversidade e pluralidade e insistir no fato de que há uma definição para a religião que muitas vezes leva em consideração essa série de elementos que seriam estruturantes para a gente definir o que é uma religião e o que não é. E a insistência na alteridade, a insistência em a gente ter uma diversidade, uma pluralidade, né? A ética e o respeito em relação ao outro, é a percepção de que, de fato, a experiência humana ela é extremamente plural e rica. E nós, como espécie, vamos ter, com certeza, muito mais chances de sobreviver se a gente respeitar essa diferença, essa pluralidade, essa diversidade. É impossível para nós, como humanos, achar que a gente vai sobreviver, inclusive dentro do sistema capitalista, sem levar em consideração as diferenças, né? Todas as experiências políticas que tentaram privilegiar uma raça, uma religião, em detrimento das outras, a gente sabe onde que deu, né? Deu no fascismo mais chulo. E, infelizmente, a gente enfrenta desafios muito similares hoje, né? Enfim. Então, assim, continuando aqui, para fazer um pouco da trajetória sintética da disciplina, sem ser muito chato, assim, tentando fugir um pouco dessas perspectivas muito academicista, naquela coisa assim, ficar somente naquele debate do que preocupa dentro da academia, a discussão, mas como que isso tem relação com as experiências concretas que a gente está tentando chegar nelas, né? Então, por exemplo, o termo História das Religiões, ele aparece aí a primeira vez com essa expressão, História das Religiões, em 1867, por um alemão, Max Miller, né? O pessoal da antropologia e da sociologia estuda bastante Max Miller. E ele, já numa perspectiva de tentar retirar a história das religiões do âmbito puramente teológico. Se por muito tempo a igreja, né, as igrejas cristãs, elas têm o privilégio, vamos dizer assim, privilégio não, né? É mesmo monopólio, né? Do debate sobre o tema, porque a religião, como eu falei, ela está ligada exatamente à organização, à estruturação e à justificativa das relações de poder. Então, essa religião, quando ela começa a ser debatida fora do âmbito da igreja, do âmbito religioso, e passa a ser colocada como um objeto a ser analisado pelas ciências sociais, a sociologia, a psicologia, a antropologia, né? Então, você quer ver na religião, ou nos deuses, nas diferentes experiências religiosas, uma experiência humana. E isso casa muito, na verdade, ela só surge no contexto exatamente aí, né, do colonialismo europeu, no século XIX.
Então, a gente pensar que o Max Miller está aí em 1867, ele nasceu em 1823 e faleceu em 1900. E é mais ou menos a partir aí da segunda metade do século XIX que esses estudos eles começam a chamar tanto a atenção, né? Então, na experiência do colonialismo, é lógico que os europeus eles estão explorando a Ásia, mas especialmente a África, desde o século XVI, né, com a escravidão. Mas essa experiência europeia de colonialismo na Ásia, na África, no Oriente, então, esse contato, né, direto com os chamados outros, né, com outras culturas, outros povos, isso gera um interesse muito grande, é um aumento de interesse nos meios cultos, nas academias, nas elites, né? Há uma influência iluminista, há uma influência do romantismo, que eles pensam, então, conseguir fazer uma abordagem bem diferente dessa abordagem confessional. O Wellington depois vai conversar com vocês sobre o materialismo histórico, mas nós sabemos que aí nesse período, por exemplo, que os socialistas, né, a experiência dos movimentos sociais, da luta dos trabalhadores, aí, se soma com a reflexão crítica que os filósofos estão fazendo nas universidades, porque para alguns a crítica à religião ela é o fundamento de toda a crítica. Se eu consigo questionar os deuses, questionar Deus, você derruba o mundo, né? Veja como é forte no texto de Nietzsche, né, o fato Deus está morto. Né? Quando você tem uma mudança de eixo, então, de compreensão, de visão de mundo, em que o mundo ele vai se explicar não só pela religião, ele se explica pela ciência, pela razão. É possível, então, nessa perspectiva iluminista, você entender o mundo, e esse entender o mundo ele é entender a física, entender nós, seres humanos, de onde nós viemos. Então é bem aí que está o Darwin, né? Na origem das espécies, não somos criaturas diretas de Deus, mas nós viemos de um processo de desenvolvimento da espécie, e essa espécie ela está ligada à história natural de todo o planeta, à história das outras espécies, somos parentes, primos, né? Somos primatas. Então, isso é uma quebra muito forte de perspectivas, né? E isso gera, então, uma compreensão bastante nova, que causou muito, né? E ainda causa impressionantemente muito ainda hoje. Então, a história das religiões, ela surge aí nesse contexto, né? Dessas mudanças todas. Há grupos, então, de pesquisadores que vão cada vez mais nesse contato com a Ásia, a África e o Oriente, traçar tentativas de paralelos com as religiões desses povos, vão começar a tentar sistematizar métodos, conceitos para poder operar com esse universo variado das religiões. O próprio cristianismo ele vai ser bastante estudado e agora vai ser bastante também criticado, questionado no sentido das suas bases históricas mesmo, né? Então os textos bíblicos eles começam a ser lidos com uma crítica, né? Os filólogos vão usar o debate das línguas para analisar então os textos bíblicos mais antigos, para saber se as traduções foram feitas realmente era aquilo que estava escrito no texto. Como que a gente pode então pensar que haveria uma verdade, uma religião única, se o texto bíblico ele é tão diverso, se não quer dizer, cadê aquela inspiração divina que construiu o texto bíblico, né? Então vejam que isso tudo gera aí um movimento crescente de interesse em torno do que seria essa disciplina de história das religiões e, como eu falei, né, há uma variedade, ambiguidades aí muito grande em torno do que é essa disciplina. O texto de referência, que foi os textos que eu deixei disponíveis para vocês nos e-mails, a gente está trabalhando aqui com o texto do Fernando Torres Lodonho, naquele material do Compêndio de Ciências da Religião, é o verbete dele, é o texto dele, né, sobre história das religiões. Eu estou usando ele aqui como base para o debate. Mas o texto do Sérgio da Mata, que eu também deixei disponível lá, ele é muito interessante porque ele pega exatamente aí a passagem toda da história das religiões,
do seu aspecto da história eclesiástica até chegar na história das religiões de hoje, né? Então também quem tiver interesse em ler esses materiais, eles vão ajudar. Né? Então, assim, há vários pesquisadores que se destacam nessas experiências, e um dos mais conhecidos e que gera muito interesse é o famoso Mircea Eliade, né? O Mircea Eliade. Eu tinha botado aqui um slide lindo para vocês, com a carinha do Eliade. É uma pena que vocês não estão conseguindo ver, mas vai ficar gravado depois. Mas, enfim, o Eliade, ele é uma geração aí do final do 19, início do século 20. Na verdade, ele nasceu em 1907 e faleceu em 86, né? Mas ele herda aí todo esse debate dos fins do século 19, mas ele vai trazer uma novidade nas análises, porque ele vai aprofundar e determinar mais ainda uma interpretação ou uma área de pesquisa da história das religiões na chamada fenomenologia. Então, se antes, mesmo a história eclesiástica ou a história alemã, né, que começa a fazer uma crítica da experiência, dessas diferentes experiências religiosas nos seus aspectos culturais, nos textos religiosos, né, nas suas relações políticas, o Eliade está muito interessado em pensar o fenômeno religioso em si. Não só ele, né, outros também, na linha de trabalho dele, estão pensando que a gente precisa, para ter de fato uma disciplina de história das religiões, ter todo um método, ter toda uma forma de analisar, né, a religião. E para fazer isso, ele vai pensar então nos seus elementos que seriam possíveis de serem comparados nas diferentes tradições. Então, o que é em comum à religião? Então, ele vai falar o sagrado, né? Esse sagrado, ele vai se contrapor a um profano. A gente vai ter, assim, muito material. O Eliade, ele tem uma produção muito grande. Ele é, assim, uma figura também polêmica, né? Porque mesmo na área de história, na ciência das religiões, na antropologia, na sociologia, o pessoal tem sérias críticas ao método dele, com razão, ele tem vários problemas. Mas ele traz umas aproximações que são interessantes se a gente for pensar naquela nossa perspectiva da alteridade. Porque as enciclopédias, os manuais, esse material de tentar recolher muitos dados sobre as religiões vão trazer assim, uma riqueza de informações muito grande. Então, se vocês forem consultar alguns dos livros dele, vocês vão ver que é muito rico, né, a quantidade de informações que ele traz. Ele, por exemplo, estudou quando jovem na Índia, né? Ele foi para a Índia em 1928 e lá ele ficou morando com um mestre de yoga para estudar o yoga como sistema filosófico religioso. E o livro que ele escreveu, resultado desse tempo que ele passou lá, que foi publicado no Brasil com o nome Yoga, Imortalidade e Liberdade, é um tratado fabuloso assim, sobre a história da religião na Índia, do yoga, do sistema, né? E isso faz com que ajude, é lógico, o Ocidente a tomar mais contato ainda e mais conhecer essa experiência religiosa, né? Eu separei aqui para vocês um trecho dele, que eu acho que é mais para dar essa caracterização dessa perspectiva. Que ele diz o seguinte: um fenômeno religioso somente se revelará como tal com a condição de ser apreendido dentro da sua própria modalidade, isto é, de ser estudado à escala religiosa. É verdade que não existirem fenômenos religiosos puros, assim como não há fenômeno única e exclusivamente religioso. Sendo a religião uma coisa humana, é também de fato uma coisa social, linguística e econômica, pois não podemos conceber o homem para além da linguagem e da vida coletiva. Mas importa antes considerá-lo em si mesmo, naquilo que contém de irredutível e de original. Então veja que o Eliade aqui está muito preocupado em identificar aquilo que seria mais específico da experiência religiosa, né? Aquilo que seria de fato o que ele chama de hierofania, de uma manifestação do transcendente, né? De um objeto, de um fenômeno do cosmos.
Então, isso faz com que você consiga, de fato, identificar em diferentes povos e culturas elementos que seriam muito similares. E a religião, ela se tornaria, assim, as religiões, uma experiência tipicamente humana, no sentido cultural, mas no sentido quase que biológico. Então, vejam que aí a gente se distancia um pouco numa perspectiva que a gente vai colocar aqui, né? Porque a gente está menos preocupado, talvez, pelo menos a partir de uma história social das religiões, em cercar esse sagrado, esse fenômeno, né? essa manifestação transcendente. Porque ele parte do pressuposto que ela existe. Vejam a diferença. O Eliade, ele parte do pressuposto que a manifestação transcendental, ela existe na história. E nós, na história social, a gente não está partindo dessa pressuposto de que a manifestação religiosa existe, e sim que as religiões existem, que a experiência concreta do grupo, a igreja, os ritos, os mitos, a forma como o pessoal... Isso existe. Agora, o que se manifesta ali e que é chamado de sagrado é real, aí já não seria uma preocupação primeiro. Vejam que isso não significa dizer que a gente não dê o devido respeito e valor àquilo que se diz manifestado ali, presente ali, sagrado ali. Não é isso, né? O historiador da religião não vai entrar numa igreja, num templo, no terreiro, numa comunidade religiosa e olhar aquilo tudo com desdém. Não é isso. Não é essa a nossa função, inclusive, né? Fazer juízos de valor e julgamento nesse sentido. Mas se eu parto do princípio que existe essa experiência, ela se dá manifestada, é claro que todo o conjunto de ferramentas, metodologia que eu vou fazer para o estudo disso vai diferenciar. Tá certo? Eu espero que no debate, se vocês ficarem em dúvida em relação a isso, a gente coloca, tá? Para não tomar muito tempo, que eu falo demais e eu vou ocupar muito, a gente já são 3 horas, já era para o Wellington estar falando, né? A gente talvez vai estourar o tempo para variar. Eu vou dar um pulão aqui e vou já para o Brasil, né? Para o que seria essa história das religiões no Brasil. Por quê? Porque o Eliade, ele tem influência na forma como o pessoal produz história das religiões no Brasil? Tem. Mas ele teria talvez mais influência com a galera das ciências da religião, como a área de pesquisa, né? Porque acho que a maioria de vocês sabe, você não entra numa faculdade para fazer um curso de história das religiões. Se você quiser se formar nessa área de religiões, você vai ter que fazer ciências das religiões, né? Ou ciência da religião, depende aí da universidade, como eles dão esse curso. Então, no Brasil, a história das religiões ela é uma área dentro da grande área de história. Alguns pesquisadores vão se especializar em história das religiões, né? Mas aqui no Brasil, a gente teve uma influência grande da chamada história religiosa francesa e da escola de Roma, né? Essa história religiosa francesa, ela é uma história também aí desse início do século XX, que vai se descolando cada vez mais dessa história eclesiástica e vai, então, dentro das universidades, nos cursos, né, de história, não só nos cursos de teologia, começar a estudar essa religião. Mas os franceses, o pessoal da história sabe muito bem, eles têm um grande papel dentro da historiografia por conta da escola dos análises, né? A escola aí, os representantes Marc Bloch, o Febvre, que vão romper com perspectivas de um historicismo, daquela história muito ligada ao positivismo, que buscava trabalhar sempre com a verdade das fontes, né? E vai, então, elaborar uma história muito mais rica interdisciplinarmente, com a base aí da antropologia, da sociologia, da psicologia. Então, essa história religiosa francesa, que eles ainda usam esse termo, ela acaba influenciando aqui na nossa história das religiões, mas é mais nesse caminho da formação do nosso corpo de pesquisadores a partir da escola dos análises. Então, é uma história problema. Então, se você vai estudar uma história das religiões problematizada, você vai precisar realizar questões em torno dessa religião com a variedade muito maior de fontes
né, com a perspectiva crítica, aquela como a gente estava falando no início, né? A escola romana, ela também influencia, talvez eu acho que hoje tem um ponto mais forte aqui no Brasil, por conta de uma perspectiva crítica que foi feita em cima exatamente da fenomenologia, que eu dei o exemplo da Eliade, né? Então, o pessoal da escola italiana, eles estão tentando pensar essa história plural também das religiões, é muito mais um estudo das religiões inseridas na história, né? Como eu falei anteriormente, dei o exemplo. Então, não existiria a religião, né, o sagrado, dessa forma abstrata, transcendente, né? É sempre uma afirmação que as religiões elas vão se desenvolver em situações históricas dadas, né? Que o politeísmo ele é anterior ao monoteísmo, por exemplo, isso é um debate que eles vão fazer, que ao usar o método comparativo é importante a gente pensar as permanências e as mudanças, os aspectos gerais e particulares, vão criticar muito os conceitos de magia, religião, porque na sociologia, se a gente for aprofundar, a gente vai ver que quase que há, para alguns estudos, um aspecto desenvolvimentista, de desenvolvimento evolutivo, né? Como se a religião primitiva ela tem uma perspectiva mágica, mas a partir do momento que a religião vai se desenvolvendo, vai ficando cada vez mais racionalizada, ela vai se deslocando da magia e vai se tornar uma religião, vamos dizer assim, muito mais verdadeira, né? Então há uma série de discussões que são feitas ali nessa escola romana que acaba influenciando aqui também a forma como a gente vai produzir história das religiões no Brasil. Então, assim, para encerrar mesmo a minha parte, eu parei de falar e a gente vai para o debate, é importante a gente demarcar o seguinte: a história das religiões no Brasil ela é produzida essencialmente hoje dentro dos programas de pós-graduação. É uma disciplina, como eu falei, que ela vem crescendo aí nos últimos tempos, principalmente dos anos 90 para cá, como uma área interdisciplinar, mas que ainda você ouvia bastante questionamentos, no sentido de que, afinal de contas, a religião ela deveria sair do âmbito da ciência de maneira total, para aqueles que seriam mais radicais, né, na perspectiva, e que ela seria obscurantista. Então, às vezes, é considerado quase que você está estudando algo aí muito ultrapassado, né? Mas quando a gente olha para a nossa sociedade contemporânea e observa como que as relações sociais, políticas, elas estão permeadas, né, de questões aí de interesses religiosos, de grupos religiosos, a gente sabe que não é nada disso, né? A religião não é algo, um objeto congelado no tempo, cercado de obscurantismos, né? Isso aí são, de fato, experiências concretas, reais, que existem e que a gente pode considerar aí a importância que elas têm. É claro que comunidades religiosas, e aí eu vou deixar o Wellington agora falar, que ele vai trazer uma problemática mais interessante para isso, ela tem diferentes formas de ser vivenciada e experienciada, né? Então, a gente pode considerar as religiões também como fatores que vão servir para você fazer críticas estruturais. Não são fatores que te levam somente a um caminho de conservadorismo, né? De aceitação e conformismo em relação à sociedade, aquilo que está dado, né? Então, a gente precisa avançar nesse sentido. Pessoal, eu peço muitíssimas desculpas por não ter funcionado aqui do jeito que eu queria. Eu vou depois deixar gravado e liberado, mas assim, já de primeira mão eu peço muitas desculpas, tá? Eu vou aqui mudar então a apresentação para passar para o Wellington, e aí o Wellington você assume, tá? E aí a gente vai separando aqui, anotando os comentários de vocês para quando a gente abrir para o debate todo mundo poder participar, tá? Obrigada e desculpa já, pessoal. Eu queria, assim, retomar um pouco do que a Alana falou
e tentar juntar com o que a Fabiana também disse, e o Wellington, não é a tentativa de uma síntese não, mas é alguns pontos que são importantes, que eu acho que a gente tem que esclarecer, talvez eu tentar ver como uma problemática que a gente pode aprofundar ao longo do curso. Então, porque esse debate que o Wellington traz de como que o materialismo histórico, né, ou como que o desenvolvimento aí da obra marxiana vai lidando com a questão religiosa, interessa por quê? Na verdade, é uma defesa que o Wellington está fazendo e que eu, de um certo modo, na verdade, também faço, talvez a minha fala não fique tão clara, de que é interessante a gente abordar a religião na perspectiva de uma história social das religiões, ou na perspectiva da utilização do método do materialismo histórico. Por quê? Porque se de fato, como o Wellington disse, né, e eu talvez não esclareci muito, é extremamente relevante, importante, que a gente passe a se aproximar de uma experiência religiosa, respeitando o que essa experiência religiosa tem de específico, tem de si, tem de, como ele falou, né, de seus valores, dos seus rituais, da sua visão de mundo, de como ela se identifica, de como que se explica, né, como que essa comunidade religiosa ela vai agregar os seus, ela vai cuidar dos seus, ou ela vai se entender em oposição ou em complemento em relação à natureza, em relação ao todo social. Então, esses elementos todos, eles importam demais, né? Eu posso dizer uma ideologia religiosa, eu posso dizer uma teologia, e aí a gente usa a palavra teologia, mas eu poderia usar a palavra... como a gente encontra em alguns textos umbandistas, o conhecimento orixalógico, né? O conhecimento dos orixás, os fundamentos de uma religião, aqueles princípios que seriam considerados os mais sagrados, os mais verdadeiros, os mais profundos. Então, todos esses princípios eles têm que ser vistos, né, no seu valor para o grupo, mas na sua historicidade. Então, de como esses elementos eles se dão no tempo e no espaço em relação à experiência concreta da vida, né? Eu acho que uma questão que a gente tem que lembrar na obra de Marx e Engels é que essa obra ela vai amadurecendo no tempo, ela vai mudando, obviamente, porque esses autores eles estão tendo experiências concretas, eles estão tendo experiências concretas nos movimentos dos trabalhadores, eles estão participando ativamente da luta dos trabalhadores, dos operários, ali no século XIX, né? E esse método, o materialismo histórico, ele só é útil, ou só ele vai ser algo que a gente pode aproveitar se a gente sempre lembrar que não é reproduzir sem crítica. Cada experiência histórica, em cada tempo histórico, é exatamente aí que mora a historicidade, está ligada a uma praxis, está ligada a uma experiência concreta, a uma elaboração que o grupo religioso, que os sujeitos religiosos vão fazendo ali, né, no seu momento, na sua experiência. Então, por exemplo, como a Alana estava falando, né, que o que acontece hoje, a gente perceber que um grupo, como o Wellington diz, a fração de classe, mas um grupo dentro do universo neopentecostal e pentecostal, que é um universo também variado, ele se identifica politicamente com a direita, com a ideologia de direita, com, vou dizer valores, mas com valores também, né? Com um modo específico, né, de lidar com a realidade. Isso tem a ver com luta de classes? Sim, tem a ver com a luta de classes e tem a ver com a leitura de mundo que esse grupo faz, com o lugar que se coloca no mundo, né? Então, quando a gente... esse comentário que a Alana fez da esquerda que se negou esse diálogo, né, do pessoal da classe trabalhadora nas periferias e que eles foram cooptados por um discurso da chamada teologia da prosperidade, em que se você quer vencer, né, nessa sociedade, você vai ter que se adequar, né, a uma perspectiva neoliberal e tal.
isso realmente causa um dano muito grande. Agora a gente pode tentar analisar isso e pensar por que isso ocorreu, né? Por que a esquerda aparentemente ou de fato deixou? Por que os grupos, então, dentro das igrejas cristãs evangélicas, católicas, dentro dos terreiros, por que a perspectiva liberal ganhou na última década ou nas últimas décadas, né? Então vejam que aí a gente volta lá no materialismo histórico que o Wellington estava falando, porque de fato o Wellington lembrou lá que o Marx ele vai dar uma resposta tentando justificar, veja bem, não é bem que a base ela sempre determina. Há uma relação aí dialética, né? Você tem que ver o período histórico em que essa base econômica predomina e um período histórico em que não é. Mas o Engels também dá uma resposta para essa crítica e que ele vai dizer, veja, no método, em nenhum momento eles disseram que a economia é o único fator, né? A questão é que chega um ponto, a depender do que nós estamos analisando, em que esse ponto ele vai determinar por último. Então, voltando à questão que a Alana colocou, eu acho que realmente foi cooptado porque o sistema ele tem operado nas últimas décadas de tal forma que a resposta religiosa, ou eu estou dizendo religiosa, mas a leitura religiosa que foi feita dentro das comunidades cristãs evangélicas ou cristãs católicas nas periferias se identificava muito mais com a realidade concreta, aquela resposta liberal, que é a resposta da esquerda. Não sei se eu estou me fazendo clara. Né? É claro, a gente vai pensar bem, dentro da Igreja Católica, alguns analistas vão dizer que é o problema desse avanço neopentecostal nas periferias foi porque o catolicismo abandonou as periferias porque a teologia da libertação foi reprimida, as comunidades de base foram reprimidas, foram desestruturadas, foram perseguidas dentro mesmo da própria Igreja Católica. João Paulo II, toda a sua política junto com Ratzinger, eles desestruturaram a teologia da libertação, as pastorais sociais. E isso enfraqueceu internamente, e aí ao enfraquecer internamente, né, tudo veio abaixo, vamos dizer assim. Então, essa explicação ela dá poder demais para o catolicismo, né? Há uma sociologia toda aí que vê toda a mudança religiosa no Brasil a partir do declínio da Igreja Católica. Seria isso que explicaria, inclusive, o avanço, a organização, a valorização dos terreiros de candomblé, de umbanda nas periferias, o que é uma análise, no meu ponto de vista, bastante equivocada, né? Que não percebe o que os terreiros, o que as comunidades evangélicas têm de próprio e que foram de fato, que são de fato por si, né, os elementos que vão trazer a agregação. Não é só esse declínio do catolicismo. Mas enfim, assim, essa tentativa de sintetizar ou trazer, amarrar um pouquinho aí, não sei se está muito claro, na forma, é porque esse ópio do povo, como o Wellington tão bem ressaltou, assim, fica sendo sempre a religião, ela é esse embotamento, ela é essa alienação, é essa forma das pessoas não enxergarem, né, que estão sendo exploradas, que estão sendo oprimidas, etc. E aí eu sempre lembro de um texto lindo do Abdias do Nascimento. A Ellen não é muito fã, mas provocando a Ellen. Mas o Abdias do Nascimento, eu até citei isso na tese, que ele está exatamente ali nos anos 70 fazendo uma crítica dessa análise pseudo-marxista, né, da religião como ópio do povo, quando ele diz que os orixás eles não são nunca ópio do povo. Porque eles são religião viva, né? Os orixás, eles vêm à terra, eles dançam, eles comem, eles vivem a experiência na comunidade, né? E aí, se por um lado, o Abdias dizia lá, os orixás, eles expressam a luta de libertação do povo negro, né? Da sua religião. Então, me parece aí que essa leitura do ópio do povo realmente
ela está bastante ultrapassada, dependendo da leitura que a gente pode fazer. Mas ela ressoa ainda. Se ela ressoa ainda, existe uma razão. E aí a gente tem que perguntar por quê. E aí a gente tem que perceber, historicamente, as instituições religiosas, né, que vão talvez se distanciando de uma tradição popular das religiões, de vivência, de experiência dessa religião, nas classes populares, também na classe trabalhadora, e que vão começar, ou melhor, vão manter, né, as estruturas de poder, porque elas são parte dessas estruturas de poder. Para encerrar também, para não ficar falando demais, e todo mundo poder falar, quando eu entrevistei um senhor, um bandista, né, um pai de santo lá em São Paulo, na tese, não sei se você, talvez alguns não saibam, mas a minha tese de doutorado é sobre religiões afro-brasileiras, a partir dos anos 70 a 2000, né, São Paulo e Maceió. E eu estava entrevistando ele, né, muito interessada, porque era a tenda São Benedito, lá em São Paulo, no bairro de Pinheiros, é uma tenda muito importante, muito grande, uma atuação muito forte nos anos 50, 60. E, de repente, ele comentando, falando da vida dele, da experiência religiosa dele, ele me diz que o irmão dele, um dos irmãos dele, foi guerrilheiro e faleceu na guerrilha do Araguaia. Eu não me recordo agora o nome dele, vocês me desculpem. Mas o nome dele é Pai Dalmo Ribeiro. Talvez alguém conheça. E aí, ele falou disso, mas aí, junto com essa fala de que o irmão dele, veja, ele queria dizer o seguinte, veja, eu sou bandista, né? Eu fui para a religião, e meu irmão era comunista, morreu lá na guerrilha do Araguaia. Isso eles jovens, né? Nessas experiências múltiplas. E aí ele fala, mas veja bem que absurdo isso hoje, quererem criminalizar o brilhante Ustra. Por conta, né? Porque isso assim, foi o contexto ali da Comissão da Verdade. E o brilhante Ustra, acho que todos sabem, né? Foi torturador, terrível aí, e que o presidente atual, lá no golpe de 2016, elogiou, né? Durante o golpe lá da Dilma na Câmara. Enfim, eu fiquei assim, meio, né? Lógico que você está entrevistando, você não vai falar nada, mas eu fiquei assim, caramba, né? Ele está aqui dizendo que não devemos criminalizar o brilhante Ustra. E ele teve um irmão que morreu na guerrilha do Araguaia, e ele é um pai de santo, um terreiro de Umbanda, num bairro de classe média em São Paulo. Então vejam que a religião histórica, né? A experiência histórica da religião afro-brasileira, que está permeada aí de um contexto tão específico, né? Da escravidão, ela vai se transformando e vai perpassando diferentes classes sociais. Então, há diferentes aderências sobre esse fenômeno, né? Essa experiência. Então, assim, a gente vai vendo que realmente o objeto ele vai sendo ampliado no campo da complexidade dessas relações. E aí o nosso papel é tentar compreender essa complexidade. Porque se o Engels ele vai lá na experiência dos camponeses no século XIX, buscar compreender aquela experiência e como que eles vão fazer uma leitura da Bíblia X que permite que isso justifique as ações deles, a busca deles por liberdade, mas veja bem, ou o pessoal da SEBS em 2019 vão se apoiar, né, numa leitura, o pessoal do terreiro vai se apoiar na tradição, né, na sua experiência concreta, direta com o orixá. Então isso tudo está dentro de uma rede de relações de determinações, nessa perspectiva do materialismo histórico. Então, enfim, não sei se ajudou ou confundiu mais, mas eu acho que realmente a gente entender como é possível que
as classes trabalhadoras, os trabalhadores tenham sido levados, cooptados por uma leitura liberal. Quero insistir no liberal aí, no neoliberal da religião. Isso é um desafio, né? É um desafio que a gente está vivendo. E nesse curso a gente espera poder ampliar um pouco mais essa visão, melhorar os elementos que nós temos, as ferramentas que nós temos para tentar analisar essa realidade, porque a gente está atuando nela. A gente está nas comunidades religiosas, a gente está na universidade, a gente está na vida política, a gente pode ter uma experiência religiosa, uma vivência própria, e isso nos leva a não dar para escapar, né? A gente vai precisar lidar com isso, né? Amanda, fale, meu bem. Eu paro de falar. Vamos ouvir a Amanda. E se vocês aguentarem mais uns 10, 15 minutinhos, a gente encerra, tá? Para todo mundo poder descansar também. Pode falar, Amanda. Cadê a Amanda? Amanda? Ela não quer falar? Vamos ler aqui. Acho que entender o contexto no qual se insere essa frase, as que pensavam de forma similar, é bastante importante também, né? Pois a frase foi descontextualizada, exatamente. Né? E foi utilizada como uma forma de diminuir a religião e os religiosos, exatamente. Exatamente, isso mesmo. E aí, gente, mais alguém? Vocês ficam caladinhos, a gente fica preocupado, né, Wellington? Não, eu vou apontar o dedinho. O pessoal gosta de digitar. Acho que vocês estão cansados, né? Estão querendo já tomar o café da tarde. Que bom, gente. Realmente, desculpem muito aí as presepadas técnicas. O Wellington, que bom que deu certinho da apresentação. Assim, eu sei que as expectativas, às vezes, com o curso sempre variam muito, né? E então, aí a gente fica sem saber realmente se vai contemplar todos os anseios. Mas, seguindo lá pelo e-mail, cronograma, vocês receberam, então a aula que vem, que vai ser no dia 22, né, vai ter uma semana de descanso, e para as outras atividades, a gente vai discutir mais a questão da laicidade, da diversidade religiosa, e eu quero trazer alguns dados concretos, né, que são dados do censo 2010. Parece sim, porque como nós estamos num momento tão tenso, o IBGE acho que não vai nem conseguir fazer o censo 2020, né? Que era para sair esse ano. Então a gente tem dados de 2000 e de 2010 sobre a diversidade religiosa. E aí eu queria começar na outra semana, no dia 22, a partir daí. E, enfim, aí a gente começa... Vai aprofundando os elementos. Então a gente vai ter aí essa próxima aula, depois mais uma minha, depois o Wellington volta, e depois nós vamos ter a Alana, a Ellen, o Valmir, que hoje não está aqui presente, a professora Carolina Nozella, e aí também eu já quero então agradecer demais a presença de vocês, a disponibilidade do pessoal. Novamente agradecer o pessoal da Casa do Congresso do Povo, do MST, e só deixar registrado, né, que essa atividade está acontecendo pelo pessoal da História, o Laboratório Interdisciplinar de Estudo das Religiões, o LIER, que eu já deixo convidado semana que vem, sexta-feira, às 4h15 da tarde, nós vamos realizar a nossa reunião de estudos. Vocês são convidados, quem ainda não estiver participando, quiser aderir lá no Facebook ao grupo, lá tem acesso aos textos e das discussões, aí são das produções que os pesquisadores, os estudantes de história têm produzido a respeito das diferentes religiões em Alagoas.
E também o programa de pós-graduação em História, que aqui a Aline e o Wellington estão representando, a Fabrícia, que entrou agora também no programa, né? O Wellington é um egresso, já mestre, né, do nosso programa, a Aline está terminando, a Fabrícia está começando, então a professora Michele pediu para eu agradecer assim, também a vocês e informar que a gente está planejando um fórum virtual, porque nós teríamos o fórum da pós-graduação, mas por conta do contexto, é claro, não podemos, e aí a gente pensou em fazer uma adaptação, não toda a programação, algumas atividades, e os pós-graduandos que puderem apresentar parte das suas pesquisas. Isso deve ocorrer a partir da semana do dia 18 de maio agora. No dia 19, nós teremos a conferência do professor Marcelo Badaró, da Federal Fluminense, da UF. O professor Marcelo Badaró vai falar, inclusive, sobre a classe trabalhadora e Marx, né? De Marx aos dias atuais, vai falar da classe trabalhadora. Então, a gente vai fazer essa transmissão pelo YouTube, vai funcionar, vai dar certo. E aí, mais pra frente, a gente vai divulgar. Então, assim, espero que vocês voltem na próxima, né? Próxima semana, dia 22, quando a gente estiver novamente. Eu já vou mandar um e-mail deixando que, de fato, a gente vai ter que fazer as atividades pelo Google Meets, mas eu prometo para vocês, ver direitinho aqui a questão da apresentação, porque eu percebi o que eu fiz de errado depois que fiquei falando lá quase 1 hora sem conseguir mostrar meu slide, tá ok? Wellington, quer fazer suas considerações finais? Sim, desculpem, gente. Então, obrigada, pessoal. Eu vou botar esse vídeo no YouTube, no canal do CPDIS, e aí aviso vocês todos por e-mail, tá bom? Quem quiser, quem não conseguiu ver tudo o começo, o Gustavo avisou ali, e também para outras pessoas, né, que quiserem ver. Em relação às questões técnicas, está tudo certinho, vocês estão inscritos, o pessoal que estiver inscrito lá no SIGA vai ter acesso ao certificado no final da atividade. Só lembrando lá, eles pedem 70% de presença, né? Mas aí a gente vai conversando e vendo como vai ficar. Tenho certeza que todos vão poder aproveitar. Gente, muito obrigada mesmo. Um beijão grande para vocês. Fiquem bem, cuidem-se e força para nós. Tchauzinho, pessoal. Tchau, Wellington. Tchau, todo mundo. Beijos.